Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Cérebro do Namura, o podcast do empreendedor. Para quem ainda não me conhece, eu estive aqui no episódio passado, estou aqui novamente. Obrigada, Namura, de novo pelo convite. Eu sou a Ingrid Finger, tenho 28 anos, sou COO e designer de joias lá na Goldfinger e também atuo como influencer de moda nas redes sociais. E se você chegou aqui através de mim, eu vou te apresentar o Namura. Ele é CEO do grupo Vitae Brasil, tá há 30 anos aí no mercado, escreveu esse livro aqui, o Yes You Can, que eu já tô lendo o meu, e ele também desenvolveu o aplicativo Albert. O aplicativo Albert, gente, é um aplicativo que tem o cashback, que é aquele desconto inteligente. Mas como assim desconto inteligente? É porque o cliente ele tem que retornar à sua loja para utilizar aquele bônus que ele ganhou. Então, é uma forma de você conseguir fidelizar o seu cliente e ele ainda ganha um benefício super legal na hora da venda. Então, todo mundo sai ganhando. Uma estratégia muito legal para o seu negócio. Se você quer conhecer o aplicativo, tem um QR Code aqui na tela ou tem um link na descrição do podcast. E aí você pode baixar esse aplicativo e usar o nosso código podcast para acessar, se cadastrar gratuitamente e ver como funciona esse aplicativo. Tudo bem, Namura? Tudo bem, Ingrid. Prazer estar aqui com você nessa segunda edição, né? Que nós estamos fazendo aqui do nosso bate-papo, falando sobre ideias, enfim, coisas muito legais. Se você não viu o podcast da semana passada que nós fizemos juntos, gente, não é porque fomos nós que fizemos, mas tá legal pra tá caramba. Tá super legal, aprendi muito. E para mim foi um prazer dividir com você esse espaço. Que bom. Hoje a gente vai falar sobre decisões. Vou falar para você que eu sou libriana. Então, eu tenho a reputação, meu signo tem a reputação de não ser muito decisiva, mas eu acho que nos negócios eu tenho boas decisões. Eu sei o que eu quero e vou lá, faço. Você deve ter a lua em outro signo, provavelmente. Você vai lá pesquisar, eu não entendo nada disso, mas você vai lá pesquisar que você descobre. Então, o seu livro... Ele tem várias metáforas sobre aviação, né? A gente pode começar isso com o subtítulo, que é Como Fazer Sua Empresa Decolar. E hoje a gente vai falar sobre o capítulo da turbulência, daqueles momentos mais complicados no negócio, né? Sem dúvida. Repara a seguinte coisa, não existe nada na vida que seja estável, contínuo. A vida é cheia de altos e baixos, né? Sim. E numas baixadas dessa aparecem as tais das turbulências, assim como na aviação. Como é que um piloto faz quando tem a turbulência? Ele já está lá em cima, né? Não tem estacionamento no céu. Será que o que ele faz lá em cima serve para a gente aqui embaixo nos negócios? É sobre isso que a gente vai falar. Que legal. Então, já vou começar com esse gancho para a gente falar do bloco aqui da teoria na prática. E você fala no seu livro a importância de ter esses planos de contingências nas horas de turbulência, né? E como você cria um plano de contingência? Muito legal. Primeira coisa que você tem que saber, acho que eu já falei isso em algum episódio, não me lembro, mas se falei, vou repetir aqui. Você tem que ter 5 elementos fundamentais para construir qualquer negócio. 5, só 5. Eu acho que eu demorei 40 anos para entender que 5 elementos era suficiente. Você lê 1000 livros, faz 1000 cursos e às vezes você se confunde, porque tem tanta informação disponível na internet, você se confunde. Quais são os 5 elementos? Você tem que ter um produto que satisfaça uma dor do cliente, que pode ser uma necessidade ou um desejo. Se você não tem isso, você não tem nada para vender. Se é um professor, teu produto é a informação que você tem. Você vende joias, teu produto são as joias. Enfim, você tem um posto de gasolina, o produto é o combustível, e por aí vai. Mas isso é óbvio. É óbvio, mas às vezes você não tem um produto. Como não tem um produto? Você tem aquilo que você gosta, não o que o cliente quer. Produto só é produto se ele satisfaz uma dor, uma necessidade do cliente, senão não é. É hobby. Quantas empresas eu já vi nascer e fechar
porque o cara gastou tanto dinheiro para fazer tudo aquilo, queimou o seu fundo de garantia, e o que ele queria vender, ninguém queria comprar. Ele não tem um produto, ele tem aquilo que ele pensa que é um produto, mas não é um produto. Então, o primeiro ponto é ter um produto. Produto só é produto e não é hobby se ele satisfaz uma dor do teu cliente. A segunda coisa que você tem que ter é um modelo de negócio. Eu vou vender um por um, de 10 em 10, vai ser atacado, vai ser varejo, vai ser uma assinatura. Como eu vou vender isso para que o cliente possa voltar e comprar mais vendas, fazer mais compras? A primeira compra pode ser um entusiasmo, vai experimentar o produto. Se o produto não satisfizer a necessidade e desejo, a pessoa não volta para comprar. E se não voltar para comprar, o que acontece? Sua empresa não vende, não vendendo, ela vai falir. Qual é o modelo de negócio? Então, você precisa pensar nisso tudo. Terceira coisa, eu tenho um produto, tenho um modelo de negócio que gera receita recorrente. Pô, que legal, já tem duas coisas. As pessoas sabem? Não sabem. Então, você tem que fazer marketing para atrair as pessoas. Gerar o que a gente chama, em marketing digital, em qualquer marketing, leads. O que é um lead? É uma pessoa interessada. Ela veio até você. Eu, durante muito tempo, dei cursos de computação, a gente colocava na Rede Globo, colocava nas rádios, em São Paulo, no Vale do Paraíba, no Brasil inteiro, gerava interesse, as pessoas vinham e aí a gente vendia. Então, se você não fizer essa publicidade, essa propaganda, hoje tem meios magníficos para você fazer isso na internet, você não atrai as pessoas. Depois que você atraiu as pessoas, você tem que vender e depois tem que conservar essa pessoa como seu cliente. Então, a primeira coisa é produto, a segunda é modelo de negócio, a terceira é marketing, vendas e pós-venda. A quarta coisa que você tem que ter para que isso funcione é gente para fazer isso acontecer, né? Senão, quando você começa, não é equipe, é eu-equipe. E aí você tem que criar esta equipe, fazer treinamento, mostrar como você gostaria que a coisa fosse feita e por aí vai. Então, você tem que ter uma equipe. E a quinta coisa, o que é? Modelo mental de líder. O líder que se interessa pelas pessoas, pelos colaboradores, pelos clientes, verdadeiramente, não com aquele sorrisinho falso, mas ele escuta as pessoas, vê quais são as necessidades e tenta prover essas necessidades. Então, essas 5 coisas, produto, modelo de negócio, marketing e vendas, equipe e modelo mental são fundamentais. É como num avião, quando você vai voar, antes de decolar, você tem que ter o avião, né? Você tem que ter um piloto que saiba comandar aquele avião, você tem que ter o rumo que você vai seguir, você tem que estudar as condições meteorológicas, tudo isso prepara você para fazer um voo o quê? Tranquilo. Tudo que eu falei antes prepara você para fazer o quê? Uma empresa que vá tranquilamente. Só que o avião lá em cima, uma hora ele pega uma turbulência. E o que o piloto precisa fazer para se livrar dessa turbulência? Ele precisa ter treinado antes, nos simuladores de voo, para saber o que ele faz na hora daquela complicação. É uma turbulência atmosférica, ele está vendo uma nuvem grandona, aquelas que parecem um algodão que a gente chama de CB. Opa, não vai entrar nele porque eu sei que lá dentro eu vou ter problema, vou ter ventos ascendentes, vou ter muita coisa muito complicada, posso ter pedras de gelo, então eu vou contornar. O que um empresário faz para evitar a turbulência? Ter feito essas 5 coisas antes, muito bem feitas, para quando aparecer a turbulência, por exemplo, uma turbulência violentíssima, Covid. Ninguém esperava aquilo, mas se ele tivesse feito algum planejamento, se eu não conseguir vender mais nas minhas lojas físicas, o que eu faço? Se ele tivesse feito um bom planejamento, ele teria entrado já na internet. No digital. No digital, ou no digital. E ele poderia vender pelo digital. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, a turbulência você não sabe quando vai vir, não é uma coisa que depende de você, não é um fator que você controla, é um fator que você monitora. Eu controlo o treinamento que eu dou para os meus funcionários, o preço que eu coloco nos meus produtos, o marketing que eu faço, mas uma crise sanitária, uma crise econômica, 2008 ou 2001, quando caíram as Torres Gêmeas, 2008 na crise bancária que teve nos Estados Unidos, enfim, o tempo todo você vai ter essas turbulências. O que você faz? Você se prepara antecipadamente. Mas como se eu não sei o que vai vir? Muito simples. Você cria um conceito de cenários. Se tudo for do jeito que eu estou pensando, é o cenário mais realista. Mas e se as pessoas pararem de comprar? Por exemplo, tem muita influência digital que trabalha com o Instagram. E se o Instagram sair do ar? E se a legislação brasileira impedir essas plataformas
de atuarem por algum motivo. Morreu o seu negócio? Você só está em um canal, um veículo, né? Gente, então eu tenho que pensar nisso, porque uma coisa eu tenho certeza, o Instagram não vai viver para a vida inteira, porque não tem nada em tecnologia que fique para a vida inteira. Sim. Nada. Talvez você não lembre, mas tinha um negócio que a gente se comunicava com as pessoas chamado Orkut. Se lembra. Lembra do Orkut? Quem é que está no Orkut lá? Tem até uma piada na internet que fala, você quer se afastar de todo mundo, entra no Orkut. Não tem ninguém. E o Orkut foi uma sensação num certo tempo. A gente até agora tem falado do Google como um instrumento de pesquisa, mas tem o Bing. O Bing agora incorporou inteligência artificial. O que o Google fez? Correu e fez o Bard para colocar inteligência artificial. A inteligência artificial está matando uma série de coisas. O que o atacarejo está fazendo? Matando os distribuidores. Gente, a única constante no mundo é a mudança. E quando alguma coisa muda, tudo fica meio turbulento. Então você tem que se antecipar e pensar em pelo menos 3 cenários. O cenário realista, o pessimista e o otimista. E aí você coloca, num cenário realista, as vendas vão ser assim, vão ser por esse canal, eu vou estar crescendo 5% ao ano. Num cenário otimista, eu vou estar crescendo 10% ao ano, vou abrir mais tantas lojas, ou isso se for uma rede de franquias, por exemplo. Num cenário pessimista, eu vou ter que fechar algumas lojas para fazer com que o retorno sobre investimento se mantenha num patamar razoável. Mas eu não quero, eu vou ter que demitir algumas pessoas. Mas eu não quero, eu também não quero. Mas você tem que fazer cenários, assim como um piloto não quer pegar a turbulência. Mas se ele pegar e ele tiver previsto cenários e treinado nos simuladores, o que ele faz? Ele sabe se controlar. Você está no mar, aqui nós estamos numa região muito perto do litoral, você tem lá o seu barco, o seu barquinho, o seu barcão, seja lá o que for, e o mar às vezes está calmo. E quando o mar fica cheio de onda, você sabe o que fazer? Sei sim, eu diminuo a velocidade do motor e não entro nas ondas de lado, eu entro de cima, bem de frente, subo e desço, porque se eu entrar de lado a onda pode me emborcar. Então eu sei o que fazer quando o mar está grosso ou quando o mar está calmo. Eu sei o que fazer quando o ar lá em cima está turbulento ou quando não está. Estudei meteorologia para entender isso. Eu sei o que fazer quando as vendas do meu setor caem ou quando elas sobem. Eu tenho que prever isso. Para você prever isso, são esses 5 fatores. Estuda o seu produto. O produto é o mesmo. Não, agora as pessoas estão com menos dinheiro, então eu vou lançar uma linha de produtos mais barata. Eu pensei no cenário pessimista, linha de produtos mais barata. Uma segunda marca. No marketing, eu vou diminuir as minhas inserções em rádio e TV, que custam caro, eu vou fazer Google Ads, Facebook Ads. Na equipe, talvez eu tenha que ter vendedores por telefone, porque eu não consigo, lá numa crise sanitária, e vender pessoalmente. Ou talvez eu tenha que ter um bot de venda, um robozinho que vende. Legal. Eu tenho equipe treinada para isso? Não, então eu vou contratar uma pessoa e treinar minha equipe para saber mexer nessas coisas digitais. E a minha liderança, eu dou exemplo, me comprometo com as pessoas. É isso que você faz. Você não evita a turbulência, você se prepara para ela, fazendo cenários, e aí quando ela vem, você não entra em desespero. Opa, o cenário estava realista, agora ficou pessimista, faço isso. Já está pronto. Porque se você for enfrentar a turbulência no momento que ela aparece, sem ter feito isso antes, sabe o que acontece? Você toma decisões emocionais, não racionais. E geralmente uma decisão emocional arrebenta com você nessa hora. Então, nesses momentos, como que eu sei que é a hora de agir? Que é a hora de eu deixar a ideia de lado, o produto de lado, tomar uma nova estratégia? Como eu sei? Muito simples. Se você sobe na balança todo dia, você deve ter aí uns 45 quilos. Obrigada pelos 45 quilos. Então, vamos colocar aqui 48, vai. Você sobe na balança todo dia, está lá em 48, está lá em 48, está lá em 48. Aí um dia você sobe, está em 49. No dia você sobe, está em 51. Tem alguma coisa errada. Você não quer ter os 51 quilos. E um mês depois você sobe, está com 56. Porra, eu tinha 48, estou com 56. É o resultado que você está medindo que te diz que tem alguma coisa errada aqui. Então, como é que você descobre quando tem que mudar? Quando você está querendo ir para um lugar e vai para outro. Você está querendo fazer alguma coisa e não consegue. Aí o que você vai fazer? Analisar as causas. Por que isso está acontecendo? Claro, tu come pizza todo fim de semana, você come uma massa todo sábado e domingo. Toma um vinho em excesso. Foi você que fez isso. Então, você sabe porque você subiu na balança, você mediu um resultado, o resultado não é o que você quer,
E aí, se você for consciente, você vai olhar e falar assim, bom, sou eu que estou fazendo essa besteira. Perfeito. Ok? Então, a mesma coisa. Você está vendendo X, de repente não está mais vendendo, vai conversar com os teus vendedores. Fica lá na loja e conversa com os clientes que estão vindo. Liga para aqueles que vinham sempre e não estão vindo mais. O que foi? O atendimento daquela menina é uma porcaria. Me venderam um negócio tudo totalmente errado. Me venderam e me entregaram, demoraram. Você tem que pesquisar por que as pessoas estão deixando. Por exemplo, se a turbulência for uma turbulência na área de vendas, cair nas tuas vendas, vai atrás da informação que te dê substância, subsídio para você falar, o erro é esse. Não procure culpados. Procure causas. Não está vendendo por causa de fulano, mas por que fulano não está vendendo? É porque não passa ninguém aqui. Exatamente. Né? Tem uma coisa que eu adoro. 3 vezes que você faz a pergunta por quê, anota isso. Por que não está acontecendo tal coisa? Porque fulano. Não pare no primeiro porquê. Faça mais o segundo porquê, terceiro porquê. Por que não está vendendo? Por causa da fulana. Mas por que é a fulana? Porque eu acho que ela está frustrada. Mas por que ela está frustrada? Porque ela não está conseguindo as comissões dela. E por que ela não está conseguindo as comissões dela? Porque ela não sabe vender. Por que ela não sabe vender? Porque não tem treinamento. Não pare na primeira resposta ao primeiro porquê. Não faça isso. Faça 3 a 5 perguntas. Vá cavocando, entendeu? Você descobre a causa. E quando você descobre a causa, aí sim eu consigo agir. Aí eu consigo agir. Eu já sei qual é a causa, eu vou tentar transformar essa causa, mudar, para achar a solução e resolver o problema que eu estou vivendo. É simples. E você fala muito que é muito melhor você agir, errar, do que não fazer nada, né? Não fazer nada. Está na turbulência, imagina. O cara está tá no avião e está entrando na turbulência. Ele está vendo a turbulência. Eu vou ficar aqui parado esperando bater num pedaço de gelo que tem lá dentro da nuvem, que tem mesmo. É louco isso, né? Ninguém imagina isso. Você dentro do avião como passageiro, se o piloto falar isso no microfone, você sai correndo. Dá umas pancadas no piloto, pô. Não é isso. No Vale do Silício, eu acho isso muito legal. O erro é o prenúncio do sucesso. Errar significa descobrir aquilo que não devia ser feito. Pelo menos já tenho uma informação. Isso aqui que eu fiz eu não devia fazer, porque não deu certo. Quanto mais errinhos eu cometo, mais próximo eu estou do acerto. Perfeito. Na área de vendas a gente fala assim, vendedor bom toma 9 nãos e 1 sim, a cada 10 vezes. E aí, então, se eu tomei o primeiro não, o segundo não, o terceiro não, eu não fico frustrado. Eu falo, o cara me disse não, o outro me disse não, Eu falo, bom, se é 1 em 10, já foram 3, só faltam 6. Você percebe? É modelo mental, é o jeito de encarar aquilo que se chama fracasso. A escola comete um equívoco muito grande quando o erro do aluno, ela mete um X. E todo mundo ridiculariza aquilo. O erro é o melhor instrumento didático, é errando que a gente aprende. Você sabe o que você sabe hoje porque você já cometeu muitos erros, eu cometi muitos erros. Por isso eu falo com um pouquinho mais de segurança sobre alguns assuntos. Mas se você me perguntar sobre orquídea, eu só vou falar besteira, porque eu não entendo nada de orquídea. Sobre negócios, empreendedorismo, eu entendo. Por quê? Porque há 30 anos ou mais empresariando e cometendo todos os erros que você pode imaginar, aprendendo com os erros, os meus, os dos outros, nos livros, na academia, eu erro menos hoje. Mas foi o erro que me formou. Então, erre pequeno e erre rápido. Como errar pequeno? Você tem aquela grande ideia, você vai para o mercado e arrebenta com sua grande ideia? Não. Você testa ela pequenininho, deu certo, você expande. Deu errado, você aprendeu. Mas quase ninguém sabe, a não ser você e poucas pessoas que fizeram aquele erro. Isso é o que a gente chama de MVP, ou no modelo do Google, a gente chama de sprint. Testa uma ideia, não deu certo, corrige, vai pivotando, vai arrumando, até que você encaixa. Ninguém é gênio o tempo todo para acertar até a ideia maravilhosa, pensar em todos os impactos que essa ideia vai ter, tudo que ela vai conturbar no mercado, para saber que você fez um negócio maravilhoso e deu certo. É aos pouquinhos. Então, não agir pode te custar muito mais caro do que agir. Bom, então eu tenho que agir? Tem. E se eu errar? Corrija o erro. E se o erro for muito grande, é porque você extrapolou. Erre rápido, erre pequeno, corrija. Quando o modelo estiver pronto, expanda. Perfeito. A gente está há 40 anos já no mercado com a Goldfinger e agora a gente resolveu migrar para um outro ramo.
destrinchar ali o que seria uma possibilidade de uma loja. E a gente tá criando uma loja modelo, outro nome, outro tipo de produto. É o modelo. Pra gente errar ali pequeno. É isso. E depois conseguir franquear. O que são e as vender. franquias? As franquias nasceram, eu fui franqueador durante 20 anos. Você faz um modelo e se o modelo for bem sucedido, você vende essa ideia. É engraçado que quando eu franqueava, em 1985, eu já franqueava aqui no Brasil, tá? DataPro foi uma das nossas franquias aqui no Vale do Paraíba, Future Kids no Brasil e no mundo inteiro, em 68 países, foram grandes franquias. Quando eu ia para os Estados Unidos para vender franquia, como franqueador para vender franquia, e vendia no Brasil, tinha uma diferença muito grande. Aqui no Brasil, o pessoal chegava nas feiras de franquia e perguntava para a gente assim, escuta, qual que é a lucratividade desse negócio? Você mostrava lá um DRE, né? Demonstrativo de resultados do exercício, e todo manual de franquia tem que ter, toda oferta de franquia tem que ter, e o cara gostava ou não gostava, depois, enfim, tinham as negociações. A pergunta é, qual é o resultado financeiro? Sabe qual era a pergunta nos Estados Unidos? Qual é o conceito do seu negócio? Perfeito. Totalmente diferente, porque era um mercado maduro. O cara queria perceber se aquele conceito era um conceito que tinha densidade, não se falava em propósito nessa época, mas era um conceito que ele achava que tinha perenidade e aquilo... Como é que você vai fazer franquia de uma balada? Balada é um negócio que explode e vai embora. Não dá para você replicar aquilo, entendeu? Você não vai fazer franquia disso que nunca vai dar certo. Tanto que não existe franquia de balada, né? Ninguém descobriu um modo de fazer isso. Então, o que o brasileiro comprava era o número, era o lucro. O que o americano comprava era o resultado do sucesso. Olha só, um compra sucesso, outro compra lucro. O sucesso para o americano era o modelo de negócio, ele analisava, esse modelo de negócio, isso aqui vai durar 10, 20, 30, 50 anos, eu quero. Então, a gente via claramente, quem tinha a oportunidade de vender franquia no Brasil e vender franquia nos Estados Unidos, a gente via claramente a dificuldade, o modelo mental que um povo tinha, por não estar maduro, e o outro povo tinha. E agora, indo para o bloco na história da sua vida e na história do Namura, você pode me contar um exemplo prático de quando você viveu um momento crítico na sua empresa? Que você teve que tomar alguma decisão muito difícil? Tive. No meu livro, num dos anexos, eu fiz uma linha do tempo, desde 1982, 85, mais ou menos, que eu comecei a empresariar, até 2020 aproximadamente. Tinha aí uns 30 e tantos anos. Acho que é isso. A gente teve 21 crises no Brasil. Crise do México, crise da Rússia, queda do Muro de Berlim, enfim, crise do 11 de setembro, crise de crédito, uma pancada de crise. Quando você faz a divisão no tempo, a gente consegue perceber que teve uma crise a cada 18 meses, aproximadamente, ou 21 meses, eu já não me lembro, está lá no livro. Portanto, o único cenário que eu consigo entender na minha vida é viver em crise. Perfeito. Se sair de uma crise, entrava em outra. E não pode esperar a crise passar, né? Senão... Não existe isso. Bom onde foi. O mar está bravo, você continua navegando. Se você ficar parado lá, você vai afundar. Então, em todas essas crises, nós tivemos muitos momentos difíceis. Teve época que eu tive que reduzir a empresa a 50%. É fácil fazer isso? Não. Fechar lojas é fácil? Demitir pessoas é fácil? Não. Mas aí eu me lembro do paradoxo lá de Sofia, que um sargento, sei lá, alemão, fez com que ela tivesse que escolher entre os dois filhos, um para viver e o outro para morrer. Né? Meu Deus do céu, isso é um negócio terrível. Você imagine uma mãe ter que decidir isso. Se ela não decidisse, morreriam os dois. Então, ela decide pelo filho mais novo, sacrifica o filho mais velho, sobrevive ela e o filho mais novo, para depois, enfim, continuar a vida e essa história impactar muitas pessoas. A gente tem muitas decisões, não chegam a ser decisões de Sofia, mas parecidas. Eu demito 10 pessoas que estão comigo há 20 anos e mantenho um emprego de 1.000 pessoas, ou não consigo ter pulso para demitir essas 10 pessoas, quebro a empresa e mando 1.000 pessoas embora.
É muito difícil, mas quem foi que disse que ser empreendedor ou estar numa posição de liderança seria fácil? Não espere isso. Você tem bônus? Tem. Se você crescer profissionalmente, você pode realizar muitos dos seus sonhos, viajar, pagar a faculdade dos seus filhos, comprar uma casa melhor, dar qualidade de vida para sua família, influenciar pessoas que podem transformar a vida com o seu conhecimento. Tem bônus maravilhosos, mas tem ônus também. Horas sem dormir, muito tempo pensando, estudando a vida inteira, viajando para tudo quanto é lugar, contratando pessoas, recebendo traições. Você vai se decepcionar com pessoas, você será atraído por pessoas. Saiba que isso está no mundo de qualquer pessoa. Quando você lida com muitas pessoas empreendendo, isso vai acontecer. Concorrentes que vão roubar seus funcionários, você vai ficar chateado. Que bom se estão roubando seus funcionários, é porque vem valor naquilo que você faz. Uma coisa, todo mundo pode copiar o seu produto. Ninguém copia as suas ideias. Perfeito. Tive gente que copiou os meus produtos. Aquilo que eles viram que eu tinha feito, mas eles não copiaram o que eu iria fazer. E o que eu iria fazer era muito maior do que o que eu já tinha feito, porque o que eu tinha feito era simplesmente a base do que eu iria fazer. Na loja a gente tem isso acontecendo diariamente, mas nas redes sociais isso acontece descaradamente, né? Eu vejo assim, eu posto um vídeo, passa alguns dias, alguém posta o mesmo vídeo com a mesma ideia, mas é engraçado porque a ideia partiu ali do meu público, do meu jeito de editar vídeo, de falar com as pessoas. Então, não é natural quando vai para o outro, né? As pessoas podem copiar o que você faz, não o sentimento que você imprime no que você faz. Perfeito. Sabe, eu não consigo falar como outros, e os outros não vão falar como eu falo. Quem gostar de mim, vai gostar e falar, porra, é o Namura, caramba. É o jeitão dele. Ele é meio desbocado, é isso, é ousado, é maluco, é agitado, mas faz acontecer. E tem gente que fala, pô, o cara é expansivo demais, fala demais, eu não gostei do estilo. Tá bom, pô, a vida é assim, entendeu? Quando a gente vai ficando maduro e vai entendendo os negócios, você vai aceitando a vida como ela é, não como você gostaria que fosse. E como ela é, não é como você gostaria que fosse. Então você tem que estar preparado emocionalmente para tomar pancada. Você quer ser líder? Vai tomar pancada. Técnico de futebol é líder. O time não ganhou, ele é demitido. Vai tomar pancada, vai para outro clube. É da vida. E isso é o sabor, é a pimenta da vida, é o que deixa você cada vez mais forte, mais iluminado, mais brilhante. E as pessoas olham para você e falam que eu quero seguir esse cara, pô. Ele tem alguma coisa para me entregar. Ele tem experiência, ele tem bagagem, ele tem cultura, ele tem conhecimento. Porra, eu quero estar junto desse cara, porque eu vou crescer junto com ele. Isso é maravilhoso, você está transformando a vida das pessoas e as pessoas estão transformando a sua vida. Não tem nada melhor que isso. Perfeito. E você já citou aqui sobre o coronavírus, que a gente passou recentemente, que foi uma grande turbulência que ninguém estava preparado para isso. Como que você agiu dentro das suas empresas nesse momento? Você lembra que no episódio passado eu falei que a gente tinha que ter... Foi no passado ou foi nesse? Mas que a gente tem que ter cenários, né? Pessimistas. Foi nesse. Pô. Foi nesse. Minha cabeça é uma viagem dentro da viagem. É contínua, né? Ela é contínua. Mas é contínua, não sei se foi ontem, foi no mês passado. Então, a gente tem que ter cenários, né? O coronavírus era um cenário, não que a gente soubesse do coronavírus, mas a gente tinha cenários preparados para... E se alguma coisa der errado? Por exemplo, eu tenho um cenário muito claro se o Instagram acabar. Muito claro do que fazer. Eu não dependo dessa mídia. Sim. Então, o que a gente fez nesse caso é utilizar... As crianças não podiam ir mais nas nossas escolas. A gente tem... sei lá, milhares de crianças estudando e elas iam nas suas salas de aula. O que a gente fez? Distribuiu celular e computador para todas as crianças que a gente podia distribuir e elas começaram a ter aula em casa. Projetos educacionais, materiais que a gente ia demorar 3, 4, 5, 6 meses para fazer, o pessoal virou e fez em 3 noites, 72 horas. Lembra disso, Renata? Lembra? Pá! É pizza, é falta de pizza, vira à noite. Se vira nos 30, velho.
Porque tem que fazer aquilo. Ah, mas você não estava preparado? Tá, mas não para um negócio desse tamanho, Sim. né? Pô, o mundo inteiro não estava preparado. Você se prepara para algumas coisas, tem umas que são catastróficas. Então, a gente conseguiu migrar do físico para o digital. Hoje se fala em physical, ou phygital, né? Que eu acho muito forte esse termo, muito legal. É a união, é híbrido entre físico e digital. Eu vou muito para São Paulo, todo dia estou em São Paulo. Tenho apartamento lá, moro lá também, moro em São José dos Campos. Eu subo muito a Rua Augusta. Faço esse exercício rapidamente. Assim que começou a pandemia, logo depois de um certo tempo, você começar a ver aluga. Eu estou pegando a Augusta porque é uma rua muito conhecida de quem está fora de São Paulo, sabe mais ou menos do que eu estou falando. O que tinha de aluguel, coisas fechando, muitas lojinhas pequenas. Por quê? Porque não fizeram esse exercício de se preparar. Não conseguiram. Os que conseguiram sobreviveram. A turma do digital, explodiu. A turma que não era do digital faleceu. Você passa na Augusta hoje, o que está saindo de prédio novo, eu não te dou 3 anos para a Augusta ser totalmente diferente do que era. Porque todos os terrenos estão caindo. Passe na Rua Augusta e olhe para a Rua Augusta com esse olhar. Em vez de olhar para frente, olha para a lateral. Pega um táxi, pega um motorista e vai olhando para a lateral. Você vai ver ou placa de vende-se, aluga-se, ou terrenos baldios. Aquilo já caiu e já estão construindo prédios. Por quê? Porque veio uma pandemia desse tamanho e as pessoas não conseguiram se adaptar. O que nós fizemos? Mudamos. Quais eram as 5 coisas? Produto, lembra disso? Modelo de negócio. Mantivemos o modelo de negócio, mantivemos a equipe de marketing e vendas, mantivemos o modelo mental que a gente tinha, mas a gente mudou a concepção do produto, que ele era físico, passou a ser digital. E a gente passou pela pandemia, crescemos na pandemia. A gente também sobreviveu, né? Não fechamos lojas, o que para mim, eu considero uma grande vitória, né? E é um indicativo de que a gente já estava no digital, mas claro que a gente teve que crescer muito, mudar também como nossas funcionárias, nossos vendedores trabalhavam, porque agora tinha que ser uma coisa híbrida, né? Mas eu considero uma vitória, assim, que mostra que a gente estava no caminho certo, fazendo as coisas certas para conseguir sobreviver esse momento tão complicado. O que um empreendedor tem que fazer é sempre estar olhando adiante. Depois que você monta o seu negócio, começar a participar de fóruns. A informação é imensa na internet. Meu Deus do céu, eu para ter uma informação que hoje eu tenho em questão de segundos, eu tinha que ir em biblioteca. Eu tinha que... Sabe, era um negócio tão difícil, tão complicado, e a gente fazia na raça, raiz. Hoje não. Eu pego o ChatGPT. Eu estava meio chateado lá com meu chefe de cozinha, que está fazendo muito a mesma coisa, né? E eu peço para ele fazer uns negócios ali, que nem o Rod faz ali, umas comidas meio esquisitas, mas saborosas. Feijoada vegana. As comidas do Rod eu nunca experimentei, mas deve ser uma porcaria. Eu não vou comer essa droga. Mas eu não conseguia fazer. Eu peguei o ChatGPT e falei o seguinte, faça para mim um cardápio de segunda a domingo, com 3 refeições, café da manhã, almoço e janta, que seja saudável, nutritiva e saborosa. E que no almoço tem uma entrada, um prato principal, uma sobremesa. Ela montou a tabela para mim. Olha só. Aqui, tá no meu celular. Daqui a pouco... Vou ter que fazer em casa também, porque lá falta uma criatividade para o menu. Então, tá aqui. Todo o meu menuzinho aqui. History. Marketing, não sei o que lá. Acho que tá no outro. Mas, enfim... Tá. Que legal. Tá aqui, tem toda uma tabela. E ele fez lá de manhã, tarde à noite, e agora eu cheguei pro meu... Seu Namura, o senhor está estudando sobre cozinha? Não, estou estudando muito. Isso tudo agora, já sei o que é um bife bourguignon, essas coisas todas. Tá bonito que tá danado. Gente, a ferramenta tá aí. Se você não souber nem fazer pergunta, eu quero fazer um plano de marketing, eu preciso de mim mesmo, da Renata ou do resto da equipe. Eu mando ele fazer para mim, depois eu só oriento. Eu fiz uma brincadeira aqui com a minha equipe. Um dia eu coloquei 10 perguntas na lousa e pedi para eles responderem aquilo para mim em 10 minutos. Ficou todo mundo louco, isso lá por fevereiro. Pô, seu Namura, não dá. Eu falei, vou tomar um café e volto. Quando eu voltei, ninguém tinha feito aquilo. Aí eu peguei e coloquei aquelas perguntas no ChatGPT. Ele foi respondendo. Ninguém conhecia o ChatGPT. O que é isso? Eu falei, pois é.
Eu ia gastar 2 semanas para vocês me entregarem isso, agora eu gastei 10 minutos. Vocês não têm o direito de não usar mais esse tipo de ferramenta. Sabe por quê? Porque se vocês demorarem 2 semanas e eu demorar 10 minutos, nós estamos perdendo produtividade. E se você não usar isso daqui, o coreano, o chinês, o japonês, o inglês, o americano vai usar. E eles vão engolir o nosso mercado. Então, use as ferramentas que tem. Você quer cavar? Você pode cavar com a mão, mas você pode cavar com uma pá e uma picareta, né? Pô, por que você não vai usar pá e picareta? Você não usava quando não existia, agora que existe, você usa, não usa? Então, você não usava ChatGPT porque não existia, agora existe ele, o Bard, então use. Eu gosto de usar ele para elaborar algumas pautas da televisão. Ele me dá, né? Eu, óbvio, coloco minha alma ali, minha informação, o meu conteúdo, o meu DNA, mas eu sempre gosto de perguntar ali para ele, porque às vezes ele dá um direcionamento, até às vezes a gente é condicionado a sempre iniciar uma conversa, um assunto de uma tal forma, né? E ele consegue te dar uma nova forma de iniciar. Perfeito. E agora vamos então pro bloco Pinga Fogo. É isso aí que eu tenho medo. Que é aquele joguinho de perguntas e respostas. Ele sempre me fala, Pinga Fogo, você tem que responder rápido. Eu não sei fazer isso. Responder curto. Convida outro. Eu não sou assim. Pensando em liderança de uma equipe, como você ajuda os seus membros a tomar decisões eficazes durante essas situações de crise? Tá, vou te perguntar a seguinte coisa, eu vou devolver. Toma uma decisão rápida agora sobre como o Palmeiras deve jogar no próximo jogo que ele vai ter na Libertadores, no ataque ou na defesa? Não sei te dizer. Claro que você não sabe. Eu fiz isso de propósito porque você não tem a informação, você não é? Se eu falasse alguma coisa sobre joias, você ia me responder. Você não consegue falar isso e, desculpe, se falar provavelmente vai errar. Né? Porque te falta informação. Então, como é que a gente decide rapidamente? Tendo informação. Como é que eu dou informação para a minha equipe? Eu treino. Treinando. Treinando. Tem o momento da verdade. Qual é o momento da verdade? O primeiro momento da verdade é quando o cliente chega para falar com o teu vendedor e ele toma uma decisão e não fica... Isso passa uma insegurança fora do comum. Eu vou num hotel, me hospedo, entro lá no quarto, sinto um cheiro de cigarro. Eu não fumo. Em geral, hoje os hotéis não têm isso. Eu desço e falo, olha, o meu quarto está com um cheiro de cigarro que eu não suporto. 1000 desculpas. Alguns vão falar, o senhor sabe, alguém fumou lá, eu não posso fazer nada. Eu estou decepcionado. Vou embora. Vou embora disso aqui. Ou se tiver que ficar porque eu não tenho, cheguei meia-noite, nunca mais eu volto nesse hotel. Se ele me falar, olha, senhor, me desculpa, eu vou passar o senhor fazer um upgrade por conta do hotel e gostaria que o senhor só aguardasse 10 minutos no restaurante, vai ter um jantar para o senhor, enquanto o senhor espera a gente arrumar este quarto, por conta do hotel. Pô, eu vou falar isso para 20. Na internet, se eu tenho 100 mil, 200 mil seguidores, eu conto essa história, tem 200 mil pessoas que eu falo o nome do hotel, fiz uma propaganda maravilhosa, porque foi eu que fiz, não foi o hotel. Então, as pessoas confiam nas indicações. Esse hotel me ganhou. Perfeito. Então, como é que eu faço esta pessoa decidir? Eu dou treinamento para ela ter conhecimento e autonomia para ela agir. Treinamento para saber o que fazer e autonomia para fazer o que tem que fazer na hora que tem que fazer, que é o momento da verdade. Essas duas coisas. Que Treinamento nada e autonomia. serve o conhecimento se a pessoa não tem autonomia, né? Nada. Pode ser para dar aula, Perfeito. talvez. Muito legal. Então, treinamento e autonomia é a resposta para a tua questão. Vê se faz umas perguntas mais fáceis, né? Essa está fazendo eu ter que pensar. Então, vamos para a próxima. Ai, meu Deus. Em um ambiente empresarial dinâmico, como você equilibra essa tomada de decisão rápida com a necessidade de coletar as informações? Repete. No cenário empresarial, você tem que agir de forma rápida. Certo. Mas como que você equilibra essa tomada de decisão com a questão Coleta de de você informação? ter que coletar, se informar? Faz as duas ao mesmo tempo. Pensa como é que você anda de bicicleta. Você não pensa assim, eu vou abaixar essa perna para depois levantar a outra. Você abaixa uma, a outra levanta. Você abaixa uma, a outra levanta. É andar de bicicleta. Você coleta informação e decide. Você decide e coleta informação. Você coleta informação e decide. Você decide e coleta informação. É o tempo todo. É o tempo todo. Quanto mais você coleta informação, melhores serão suas decisões. Quanto mais decisões corretas você toma, mais você aprende
Ou seja, mais você coleta informação que vem, a gente chama de informações aprendidas, né? Lições aprendidas. O que é uma lição aprendida? Você tomou uma atitude, aconteceu o que você queria ou não aconteceu, de qualquer forma você aprendeu algo. Devo continuar fazendo porque está dando certo, não vou fazer mais porque está dando errado. Então, essa informação vai municiar você para quê? Para a próxima decisão. Se o que você fez alguma coisa e deu certo, a próxima vez você vai fazer igual. Se o que você fez não deu certo, a próxima vez você vai tentar diferente. Então, a vida é o tempo todo. Pega informação, leva para dentro da sua cabeça, compreende aquilo, aplica para aquilo se consagrar. Você só aprende a andar de bicicleta andando de bicicleta. Se eu te der um curso inteiro de ciclismo aqui, no final fiz uma prova teórica, se é a melhor da turma teve ideia de uma bicicleta, você cai. Sim. Você vai cair. E o cara que não era tão bom, não entendia direito as coisas que a gente falava, mas anda de bicicleta desde criança, ele sobe naquilo e faz miséria na bicicleta. Então, o treinamento você tem nas escolas ou tem no emprego, no trabalho, na profissão. É aí que você colhe informações. Colhendo essas informações, para que elas fiquem na sua cabeça e você não esqueça, você aplica. Quando se aplica, você compreende, você apreende. Uma coisa é aprender, outra coisa é apreender, com 2 Es. Aprender, você está me falando alguma coisa, eu estou entendendo o que você está falando, eu estou aprendendo. Agora, para aprender, eu tenho que botar em prática. Ninguém tira isso. O aluno é ele que aprende e ele que apreende. Você transmite. A Cora Coralina fala uma frase que eu gosto, maravilhosa, sobre educação. Feliz aquele que transmite o que sabe e aprende o que ensina. Lindo. Maravilhoso. A gente, quando ensina, aprende muito, porque a gente está colocando em prática. Uhum. Então, quando você pega uma informação, você aprende. Mas para você aprender, aquilo entrar dentro de você, fazer parte do teu ser e das tuas decisões, só praticando. É por isso que em aviação, a gente aprende as coisas na teoria e vai para o simulador. O simulador é o quê? É um avião que não cai. Uhum. É só isso. Porque você simula tudo que pode acontecer e você põe em prática. 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes, aquilo fica dentro de você. Toda profissão que depende, que o exercício dessa profissão implique na segurança de vida de outras pessoas, ela tem esse processo de apreensão, onde a pessoa simula. Um médico, depois que sai da faculdade, o que ele faz? Residência. Ele fica lá do lado de pessoas mais experientes, praticando aquilo para aumentar a sua segurança. Se você tiver um piripaque no coração e tiver o primeiro aluno da Faculdade Paulista de Medicina, da USP, acabou de se formar com nota 10, e o senhorzinho lá com 30 anos de experiência que já fez 10 mil cirurgias, em qual dos dois você quer ir? O nota 10 ou 10 mil? O senhorzinho. Ah, você confia na experiência. Esse cara já deve ter errado aqui. O outro está começando. Vai aprender comigo? Uhum. Não. Você percebe isso? Uhum. Então a pergunta é informação ou é tudo, o tempo todo. E aí você tá lá com a sua equipe, nesse ambiente, as pessoas estão com as opiniões divididas. Elas não sabem o que fazer exatamente. Como você consegue entrar numa congruência de ideias ou decidir qual vai ser a melhor ideia na hora de agir? O pessoal que fala que a melhor ideia é sempre a do chefe. Né? Porque se você discordar, você vai ter que confrontar. É muito legal isso que você falou. Existe uma ferramenta que eu uso a minha vida inteira. Ela é uma das mais simples e mais maravilhosas que tem. Chama 5W2H. O que é 5W2H? Vem do inglês, por isso a gente fala de 5W. Why, when, what, how much, how many. O que você faz? Como você faz? Por que você faz? Quando você faz? Quanto vai custar? Quanto tempo vai demorar? Então, quando tem esse tipo de coisa, eu vou usar algumas dessas perguntas para fazer a pessoa refletir sobre aquilo que ela está falando, abrir a contra-argumentação de uma outra pessoa e nessas argumentações e contra-argumentações, quando eu olho que alguém está tentando culpar outra pessoa, eu falo, opa, eu não estou procurando culpado, estou procurando solução. Uhum. Para achar a solução, eu preciso da causa. Qual é a causa disso? Então, você conduz a reunião com essas 5 perguntas
básicas, 5 ou 7, né? 5W e 2H, porque as palavras começam em inglês com a letra W. E as 2H, how much e how many, começam com H. Mas traduzindo para o português, o que, como, o que, quando, onde, quanto custa, quanto tempo leva. Basicamente, essas perguntas. Quando você faz isso, você direciona o raciocínio das pessoas, em vez de uma agredir a outra, você vê para onde está indo e, de repente, o consenso aparece. Que legal. E sempre tem que voltar para o princípio da ideia, da empresa, né? E... Os valores fundamentais, isso é muito legal, porque você tem que policiar os valores que você construiu. Os valores da nossa empresa foram construídos durante mais de ano, depois de 20 anos trabalhando, mais de ano por toda uma equipe. Demorou 1 ano para construir o tal do Price e outros que nós vimos construindo aqui. Depois disso, a gente tem que se policiar. Então, por exemplo, uma das palavras que mais o pessoal usa, eu estou sem a minha correntinha aqui, mas tem uma correntinha, não sei se alguém tem aí, chamada perseverança. Porque o Price, a primeira palavra, perseverança. Você nunca vai vencer na vida sem a perseverança. Esse negócio de sorte, sorte é o encontro da competência com a oportunidade. Competência nos estudos e no trabalho, oportunidade no network. Quando essas duas coisas se encontram, você tem sorte. Mas para que isso aconteça, você tem que ter perseverança. Inteligência é uma luz que ilumina o caminho. Perseverança é o que te faz chegar ao destino. Lindo. Para você caminhar no caminho de Santiago de Compostela, são 800 quilômetros. É muito simples. Porque é andar. E todo mundo sabe andar, que sabe andar, um passo depois do outro. É simples, mas é fácil? Não, é bem difícil. Porque são 800 quilômetros, olha quantos passos você vai ter que dar. Sem perseverança você não faz. Então, a gente, quando faz as nossas ações aqui, o tempo todo a gente está se policiando se alguém deixou de obter um resultado porque não foi perseverante. Se a gente deixou de dar resultado para o cliente para poder dar resultado. Se a gente deixou de ser inovador, eu estou falando das letrinhas do Price, PRI, deixou de ser inovador e por isso a gente... E a gente deixa, a gente esquece. Outro vem na frente da gente, cria algo. O Google cochilou, a OpenAI criou o ChatGPT. Sabe de quem foi a ideia do ChatGPT? Do Google. GPT, Generative Pre-trained Transformer. GPT, Generative Pre-trained Transformer. Esse processo foi o Google que inventou e numa comunidade científica ele falou. O pessoal da OpenAI pegou aquilo e falou, vamos correr. Você falou, captar essa ideia. Só que não adianta ter ideia, você tem que colocar em prática. Eles colocaram em prática hoje. Todo mundo no mundo está falando do ChatGPT e pouca gente está falando do Bard, que é a inteligência artificial do Google. Cochilou, um abraço. Você não patenteia ideia, você patenteia produto. O que aconteceu? Muita gente está usando essa ferramenta. Então, é muito importante a inovação. Depois, chega nesse ponto, como é que eu faço para obter o consenso? A gente criou no Price, perseverança, resultado, inovação, o que é o C? Cooperação. Quando alguém não está cooperando, está brigando demais, o que acontece? É da vida. Eu chamo a pessoa e falo, escuta, aquele princípio nosso de colaboração não existe mais? Não, claro que existe. Então, por que você está brigando com a pessoa e não está conversando com ela? Por que você agrediu uma determinada pessoa com as suas palavras sem perceber? Você não percebe que você feriu os sentimentos dessa pessoa? Será que não está na hora de você ir lá e pedir desculpas a essa pessoa? Ou você prefere pedir demissão? Você tem que ser firme e justo. E lembrar que o que você está falando para a pessoa é para o crescimento dela. Se essa pessoa compreende, porque os valores são fortes, ela vai pedir desculpas e vai ter um relacionamento diferente com essa pessoa. E, por último, isso gera o equilíbrio, porque eu não posso privilegiar o marketing, deixar vendas, privilegiar produto, deixar o TI, privilegiar a gestão, deixar a operação. Então, quando a gente tem todas essas coisas, você constrói realmente uma empresa com valores, com cultura, com competência, que vai ficar perene. Porque o dia que você for, as suas ideias não foram. E as pessoas vão viver pelas suas ideias, fazer a sua empresa crescer, impactar a vida de tanta gente que vai transformar o sonho das pessoas em realidade. E é para isso que você está aqui. Muito legal. Passou super rápido, né, o tempo? Eu até tive que olhar aqui para ver.
Eu falo muito, né? Não, mas eu achei que foi super rápido, porque eu aprendi realmente muito. A gente chegou ao fim desse episódio. E, gente, se vocês ainda não sabem, mas eu tenho certeza que sabem, esse podcast aqui é todo baseado nesse livro aqui, Yes, You Can. Como fazer sua empresa decolar. Então, como eu falei lá no último episódio, dá uma lida no livro, volta aqui no podcast, que eu tenho certeza que isso vai agregar muito na sua vida de empreendedor. E se você quer ter acesso a esse livro, tem um QR Code na tela, que você vai poder acessar o link para poder comprar o livro. Ou então você pode postar nas redes sociais ali, marcar o Luiz Namura, que o pessoal da equipe dele vai entrar em contato para te oferecer ali um desconto especial, uma vantagem especial para garantir esse livro. Então, vamos lembrar que esse podcast é oferecido pela Albert, um aplicativo de cashback. A gente já comentou aqui no início do episódio que ele traz diversas vantagens. A gente falou no episódio passado que tem o Member Get Member, tem o cashback. Então, se você se interessou, quer conhecer o aplicativo, é só baixar aqui no QR Code que está na tela ou acessar o link na descrição. E se você é de alguma empresa e quer colocar esse aplicativo dentro da sua empresa, que eu acho muito legal, também pode entrar em contato com o time aqui, que eles vão te dar todo o direcionamento para colocar o Albert aí na empresa de vocês. E vamos para o final do episódio. A grande frase, olha, essa eu vou ter que ler mesmo, porque não tá fácil aqui. A frase é do filósofo turco Heráclito. A permanência é uma ilusão, somente a mudança é real. É impossível pisar 2 vezes no mesmo rio. É maravilhosa essa frase. Você hoje vai na praia. Amanhã você volta na mesma praia. Você está pisando na mesma água? Não está pisando na mesma água. O Einstein fala, não existe nada mais incoerente do que fazer sempre a mesma coisa e querer resultado diferente. Por quê? Porque você faz sempre a mesma coisa, você vai ter sempre o mesmo resultado. Então, você tem que fazer uma coisa diferente para ter um resultado diferente. E a vida é diferente todo dia. A vida não é igual. Então, Heráclito cunhou essa frase maravilhosa, é impossível pisar 2 vezes no mesmo rio, nos faz refletir sobre a mudança, que é a única constante que tem no mundo. Mas isso pode ser falado também de uma forma poética. O Lulu Santos fez como uma onda no mar. Nada do que foi será do jeito que foi um dia. Desculpem. Que já foi um dia. Tudo muda, tudo sempre mudará. A vida vem em ondas como o mar. E aí vai. Quem gosta da música, coloca aí no Spotify, algum tocador e vai ver isso. Então é isso. A beleza da vida é essa mudança. Não queira que tudo permaneça igual, porque fica muito monótono. Uhum. Então, com a mudança, ela traz desafios. Mas se você é uma pessoa que se estuda, se prepara, pratica e se doa para as pessoas, a mudança não te assusta. Ela simplesmente te engrandece. Então, se prepare para as mudanças, vive as mudanças, que você vai ter uma vida muito mais feliz. Lindo. E não se esqueçam que o podcast é toda segunda-feira, às 18h59. Semana que vem não estou mais aqui. Infelizmente, não vou participar do bate-papo, mas vou assistir de casa. E vai ter um novo convidado aqui. E vocês vão falar sobre como fazer o seu cérebro trabalhar enquanto você dorme. Fiquei curiosa, mas fiquei assustada, porque eu já sou uma pessoa ansiosa, então... Então aguarde o próximo podcast, que é uma dica fantástica. Você tem uma máquina dentro de você que você usa muito pouco, você e todos nós. Com essa técnica, essa máquina vai explodir em termos de ideia. Você já vivenciou essa técnica, mas não sabe dominá-la. Você tem um cavalo puro sangue dentro de você, do seu cérebro, que está trancado. Nós vamos abrir a porteira para esse cavalo
mostrar toda a potência dele. Isso no próximo podcast. Que legal, tô curiosa mesmo, viu? Então não esqueçam, hein? Segunda-feira, 18h59. E eu quero agradecer mais uma vez pelo convite, eu adorei, aprendi muito. E eu espero que você tenha gostado da minha companhia também, adorei estar participando. Foi um prazer estar contigo, outros convites a gente vai fazer. E é uma honra estar com uma pessoa com clareza de raciocínio, tão jovem, fazendo tanta diferença já nas empresas que você toca junto com seu pai. Mande um abraço meu para ele. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Obrigada a você.